Saudações galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos resolver aqui mais um exercício de Química. Esse é um exercício da Universidade Federal Fluminense, Universidade do Rio de Janeiro, que fala sobre estequiometria. Em relação à produção de fosfato de sódio, então vamos começar a marcar aqui já nossos dados, né? Então quando ele fala produção de fosfato de sódio, ele quer dizer que a gente vai ter do lado dos produtos o fosfato de sódio. Lembrando o seguinte, uma coisa que a gente tem que fazer normalmente, né, nos exercícios de estequiometria é analisar a nossa equação química. E nesse caso aqui a gente não tem uma equação química, então já é bom a gente ir montando a equação a partir dos dados que o exercício vai dando para a gente, tá? Como ele diz que ele vai produzir fosfato de sódio, significa que do lado dos produtos, ou seja, depois da setinha aqui, a gente vai colocar o Na3PO4, né? Que é o fosfato de sódio. Beleza? Fosfato de sódio por meio da reação. Então vai acontecer a reação do ácido fosfórico com um excesso de hidróxido de sódio. Então ele já deu os dois reagentes que a gente precisa, né? O ácido fosfórico vai reagir com o hidróxido de sódio. A gente pode colocar aqui, ó, H3, que é o ácido fosfórico, PO4, mais o NaOH, né? Hidróxido de sódio. NaOH. E aqui ficou fácil, né? Para a gente produzir o fosfato de sódio, a gente juntou o Na com o PO4. E se a gente juntar o hidrogênio com o OH aqui, a gente vai produzir água, né? Então é uma reação ácido-base. Reação ácido-base, ela vai formar sempre um sal mais água. Então a gente já tem um sal aqui formado. Então o outro produto que a gente vai formar é a água. Isso daqui a gente chama de uma reação de dupla troca. Quando a gente tem aqui, ó, no meio, os reagentes eles vão se juntar e nas extremidades os reagentes também vão se juntar para formar outro produto, né? Então isso é uma reação que a gente tem, que é a reação ácido e base, beleza? Agora, a gente já tem aí toda a nossa equação química montada. O que a gente precisa fazer? Claro que a gente vai precisar analisar as alternativas, mas uma coisa que mesmo se eu não fosse olhar as alternativas era bom a gente fazer, era já ver se essa equação está ou não balanceada, tá? Porque sempre tem que fazer isso para que você possa fazer os cálculos estequiométricos. Mas vamos lá, vamos dar uma analisada no que ele pede. Letra A, qual é a equação balanceada para a reação? Pronto, maravilha, né? Então a alternativa A ela já pediu uma coisa que a gente sempre faz, que é balancear a equação química. Então, primeiro, já lembrando vocês, eu fiz uma playlist só sobre balanceamento de equações químicas e eu deixo essa playlist sempre aqui, ó, na descrição dos vídeos falando sobre estequiometria. Então, se você tem dúvida, você não sabe fazer nada de balanceamento de equações, dá uma olhada na playlist que está aqui na descrição desse vídeo, tá? Porque a gente vai fazer o balanceamento, só que a gente vai fazer um pouquinho mais rápido, tá bom? Então, olha só, a gente pode balancear pelo método do macho, né? Então, vamos lá, método do macho. Como que era isso mesmo? A gente balanceava primeiro o metal, depois a gente balanceia o ametal, que não seja carbono e nem oxigênio, e depois a gente balanceia carbono, hidrogênio e por fim oxigênio. Esse ametal aqui ele não vai ser carbono e nem oxigênio, porque ele já pertence ao método do macho, tá bom? Então a gente vai balanceando seguindo essa seta aqui. Primeiro o metal. Onde a gente tem metal aqui? O Na, o sódio, é um metal, não é? Então a gente tem que balancear ele. Do lado dos reagentes não aparece nada na frente do Na, significa que eu tenho o número 1 aqui. Ou seja, eu tenho um átomo de sódio do lado dos reagentes. Já do lado dos produtos, aparece o número 3 na frente do Na. Significa que nós temos 3 átomos de sódio do lado dos produtos. Eu não posso alterar o índice, que é esse número pequenininho que aparece aqui, né? Eu não posso alterar ele e colocar, por exemplo, aqui onde a gente tem o número 1, colocar um 3 para falar que eu estou igualando. A gente não pode fazer isso. Mas a gente pode alterar o coeficiente estequiométrico, que é o número que tem aqui na frente da nossa molécula. Sempre que não tem nada, a gente tem o número 1. E esse número 1 está multiplicando pelo índice. Então fica 1 vezes 1, né? 1 vezes 1 é 1.
Então, para a gente alterar e a gente ter 3, a gente vai colocar um número 3 aqui. 3 vezes 1, agora eu tenho 3 átomos de sódio do lado dos reagentes. Só que esse 3 ele também vai multiplicar pela quantidade de oxigênios, também vai ser 3 vezes 1, né? Que a gente tem um oxigênio, e também multiplica pela quantidade de hidrogênio, né? Ele vai multiplicar então o coeficiente estequiométrico, que é esse número grande aqui, ele vai multiplicar por toda a molécula, não apenas pelo átomo que a gente queria que ele multiplicasse, tá bom? Então, ó, a gente balanceou já o metal. A gente tem 3 sódios do lado do produto e temos 3 sódios do lado dos reagentes. Depois que a gente balanceia o metal, quem que a gente tem que balancear? Um ametal. No caso, a gente tem aí o fósforo, né? Temos um átomo de fósforo aqui do lado dos reagentes. Ó, não tinha nada na frente dele, é a mesma coisa de ter um fósforo. E aqui no produto também, ó, a gente só tem um átomo de fósforo. Se está um dos dois lados, ou seja, se está igual dos dois lados, está balanceado. A gente não precisa mexer no fósforo. Metal já foi balanceado, o ametal foi balanceado agora, já na verdade já estava, né? Agora, átomo de carbono. Não tem átomo de carbono na nossa equação, então a gente não precisa balancear ele. Hidrogênio. Do lado dos reagentes, a gente tem aqui, ó, 3 hidrogênios, certo? Nessa molécula. Na outra molécula, a gente teria 1, né? Mas a gente tem esse 3 na frente, então fica 3 vezes 1. 3 vezes 1 dá 3, mais os 3 que a gente tinha aqui, temos 6 átomos de hidrogênio, 6H aqui no lado dos reagentes. Já no lado dos produtos, a gente tem apenas 2 hidrogênios. Para mim ter 6, já que eu não posso alterar esse númerozinho pequenininho embaixo, eu tenho que colocar um 3 aqui na frente. Que o 3 grandão aqui vai multiplicar, ó, pelo 2. 3 vezes 2 tenho 6 átomos de hidrogênio. Balanceei os átomos de hidrogênio também. Beleza? É bem tranquilo fazer o balanceamento de equações, né? Principalmente depois que você vê aquela playlist que eu fiz, onde a gente resolve 20 exercícios de balanceamento de equações químicas. Aí você vai ficar craque fazendo balanceamentos, tá? Olha só, e o resto da equação? Aparentemente só falta o oxigênio pra gente, né? Ó, oxigênio 3 vezes 1, eu tenho 3 átomos de oxigênio aqui. Mais esses 4 átomos de oxigênio aqui, no total a gente tem 7 oxigênios, do lado dos produtos. Já no lado dos reagentes, que é separado por essa setinha, a gente tem 4 átomos de oxigênio aqui e 3 vezes 1 átomo de oxigênio aqui, ou seja, totalizando 7 átomos de oxigênio do lado dos reagentes também. Reagentes e produtos temos 7 átomos de oxigênio, a equação está totalmente balanceada. Belezinha, pessoal? Bem tranquilo de resolver o balanceamento, né? Então essa daqui, ó, é a letra A. É isso que pedia a letra A do nosso exercício. A equação balanceada para a reação. Tá aí a equação balanceada, né? Então agora a próxima coisa que a gente vai fazer é o quê? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Ele pede assim, ó. Qual é a quantidade? Então vamos marcar aqui, ó. Qual é a quantidade em gramas, ó, em gramas, de fosfato de sódio produzido ao se utilizar 2,5 vezes 10 a 23 moléculas de ácido fosfórico. Então, o ácido fosfórico é esse primeiro aqui. A gente quer saber a quantidade em gramas do Na3PO4. É ele que vai ser produzido, né? Ele está aqui, ó, do lado dos produtos. Então, produtos e tem aqui o lado dos reagentes também, tá? Para quem tem dúvida, reagentes. Opa. Beleza. Tá meio estranho, mas tá bom. Dá para entender. Então, o lado dos reagentes e o lado dos produtos. Então, quantos mols? Primeiro, vamos fazer uma análise assim. Quantos mols eu tenho do H3PO4, né? Que é o ácido fosfórico? Não aparece nada na frente dele, significa que a gente tem coeficiente estequiométrico 1. O coeficiente estequiométrico a gente considera como se ele fosse o número de mols. Aqui, ó, no Na3PO4, né, que é o fosfato de sódio, temos 1 também, porque não tinha nada na frente dele, então é 1. Logo, a gente tem aqui, ó, 1 mol de H3PO4 sendo produzidos. Quantos mols a gente tem aqui? Quantos mols a gente tem ali, ó, do fosfato de sódio? A gente tem também 1 mol de Na3PO4. A gente já está fazendo uma análise aqui, tá?
Agora olha só, a gente também tem um mol de Na3PO4. Então, se eu tivesse um mol do H3PO4, eu ia produzir uma reação estequiométrica, né? Um mol de Na3PO4. Beleza, né? Quanto que é, se a gente fosse analisar, quantos átomos, quantas moléculas a gente tem em um mol de H3PO4? Bom, um mol a gente sabe que é um número de Avogadro, né? É 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, vou colocar aqui, ó. 6 vezes 10 a 23 moléculas. Isso aqui, moléculas de H3PO4, tá bom? Agora, o que daria se eu fosse falar assim, ó, em massa? Se eu fosse analisar agora em massa, quanto que daria a massa que a gente teria em um mol de Na3PO4? Você pode se perguntar, professor, por que você vai colocar em massa desse lado aqui, né? Eu vou colocar em massa desse lado porque a gente quer saber qual é a massa que a gente vai ter, ó, qual a quantidade em gramas, certo? Ó, qual a quantidade em gramas de fosfato de sódio. Então eu vou colocar na minha regra de 3. Essa regra de 3 eu vou montar grama embaixo de grama do lado que eu quero que seja em gramas, tudo bem? E do outro lado eu vou colocar, eu sei que 6 vezes 10 a 23 moléculas, ele está para uma determinada massa, certo? Essa massa que a gente encontra para um mol, ela a gente sempre trabalha, que é a massa molar, só que vai ser a massa molar do Na3PO4, tá bom? E eu vou querer saber, por exemplo, qual que é a massa que eu vou ter em 2,5 vezes 10 a 23 moléculas, né? Que é um pouco menor, é menor do que um mol, né? Porque em vez de ser 6 vezes 10 a 23, é 2,5 vezes 10 a 23. Então eu acho que fica fácil, na verdade pode parecer complicado você fazer esse tipo de regra de 3, mas tem vários métodos diferentes de se resolver, tá? Então olha só, se eu tiver um mol do H3PO4, eu sei que eu teria 6 vezes 10 a 23 moléculas do H3PO4. Se eu tiver um mol do H3PO4, eu vou ter um mol de Na3PO4. Ou seja, quanto que eu tenho em massa quando eu tenho um mol de Na3PO4? A gente pode calcular isso. Na3PO4. Para a gente calcular isso, a gente vai utilizar a massa molar. Ó, Na, fósforo e oxigênio, né? Qual que é a massa que a gente tem do sódio, né? Tá aqui, ó, 23. Só que a gente vai ter que fazer, então, 23 vezes 3. Por que 23 vezes 3? Porque temos 3 átomos de Na na molécula de fosfato de sódio, né? Então a gente vai multiplicar por 3 essa massa para a gente saber a massa total de sódio que a gente tem. No caso vai ser 69. Agora, o fósforo que a gente tem aqui, ó, 31 é a massa dele. E a gente só tem um átomo de fósforo na molécula, então é só colocar 31 aqui. Seria 31 vezes 1, tá? Que dá 31. Oxigênio, a massa dele é 16. Só que a gente vai ter que fazer 16 vezes 4, né? Porque ele aparece 4 vezes na nossa molécula. Então 16 vezes 4 é igual a 64. E essa é a massa que a gente vai ter para somar com as outras massas do fósforo, que é 31, e 69, que é a massa dos 3 átomos de sódio, né? Somando essas 3 massas aqui, ó, a gente vai ter a massa total da nossa molécula. A massa total da nossa molécula vai ser de 164 unidades de massa atômica, né? Mas quando a gente fala que a gente quer saber a massa que a gente tem, esses 164 unidades de massa atômica é a massa de uma molécula apenas, tá? Isso aqui a gente chama de massa molecular. Quando eu quero saber a massa molar, eu vou pegar esse 164 aí, unidade de massa atômica, e vou multiplicar por 1 mol. Não vai mudar nada numericamente. Fica 164 mesmo, só que fica gramas por mol. Ou seja, eu tenho 164 gramas do fosfato de sódio a cada 1 mol de fosfato de sódio. Tá? A única coisa que mudou é que a gente muda a unidade.
Saímos de unidade de massa atômica e chegamos em unidade de massa molar, que é gramas por mol. Tranquilo? Então, em 1 mol de fosfato de sódio, qual que é a massa em gramas que eu tenho dele? Eu tenho 164 gramas de fosfato de sódio. Com 6 vezes 10 a 23 moléculas, então, do H3PO4, eu vou estar produzindo 164 gramas do fosfato de sódio. Só que a gente sabe que a gente não tem 1 mol, né? 6 vezes 10 a 23 moléculas do H3PO4, que é o ácido fosfórico. A gente não tem essa quantidade. A gente tem a quantidade que o exercício diz que a gente tem, ó, que é 2,5 vezes 10 a 23 moléculas. E ele pergunta qual é a massa que a gente vai ter se a gente tem agora 2,5 vezes 10 a 23 moléculas do ácido fosfórico. Então fica fácil. A gente vai colocar aqui, ó, temos então 2,5 vezes 10 a 23 moléculas, né? A 23 moléculas. E ele quer saber quanto que é X, ou seja, qual que é a quantidade, qual que é a massa, né, que a gente tem aí do ácido fosfórico, desculpa, do fosfato de sódio. Beleza? Então vamos fazer uma regra de 3. O 2,5 vezes 10 a 23 vai multiplicar por 164 e o x vai multiplicar pelo 6 vezes 10 a 23. Até aí, ó, é uma regra de 3 normal. A única coisa que pode estar atrapalhando alguns alunos a pensarem é porque aí a gente tem um número que está em notação científica. Só que vocês não precisam se preocupar com esse vezes 10 a 23. Vocês podem deixar ele de lado e fazer a continha só com 2,5, tá? E depois vocês consideram o vezes 10 a 23 depois no resultado. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 6 vezes 10 a 23 vezes x. Bom, qualquer coisa vezes x é qualquer coisa x, não é? Então vai ficar 6 vezes 10 a 23 x, que é igual. Aí o outro lado da nossa regrinha de 3, como que vai ficar? 164 vezes o 2,5, né? 164 vezes 2,5. Isso daí, eu já tinha feito a continha aqui antes, ele vai dar 410, tá bom? Então, ó, 410, e aí vocês deixam o vezes 10 a 23 depois, vocês colocam o resultado. Só fiz o 164 vezes o 2,5, 164 vezes 2,5, e depois você coloca o vezes 10 a 23 aqui, tá? Vezes 10 elevado a 23. Agora, você vai fazer o seguinte, regrinha de 3 normal. O x deixa isolado, deixa lá o seu 410 vezes 10 elevado a 23, dividido por 6 vezes 10 a 23, né? Que estava multiplicando pelo x, passa dividindo. X é igual a 410 dividido por 6, né? Você pode ignorar agora o vezes 10 a 23, corta com vezes 10 a 23, 410 dividido por 6 vai dar igual a 68,33 ou 68,3, tá? 68,3 gramas de fosfato de sódio, né? Que é Na3PO4. Na3PO4. Beleza, pessoal? Então, a gente achou que a massa que a gente precisava a gente sabe a quantidade que a gente tinha de moléculas do ácido fosfórico e a partir disso a gente encontrou a massa que a gente precisava do fosfato de sódio. Esse daqui, ele é um tipo de estequiometria que a gente faz uma relação entre o número de partículas e a massa. Então, ó, de um lado eu tinha o número de partículas e do outro lado eu estava comparando com a massa que eu ia encontrar. Isso fica fácil quando a gente analisa aqui em cima, ó, quando a gente vai analisar os coeficientes estequiométricos. Por quê? Eu sei que eu tenho 1 mol dos dois, né? Eu sei que com 1 mol do ácido fosfórico aqui, eu vou produzir 1 mol de Na3PO4. E aí eu coloquei aqui, ó, eu tenho 1 mol do ácido fosfórico. Com 1 mol de ácido fosfórico, eu tenho essa quantidade de moléculas. Muitos ficam se perguntando por que você quis colocar a quantidade de moléculas que tem. Porque o exercício ele ia me dar uma quantidade de moléculas e queria saber, com essa nova quantidade de moléculas, quanto que eu ia ter.
qual que ia ser a massa que eu ia ter do outro, né, do meu produto. Então, eu já comecei a montar minha regra de 3, quantidade de moléculas em cima de quantidade de moléculas. E eu usei o número de mols, que é uma quantidade de moléculas padrão, conhecida. Você sabe que isso é uma constante. E aí, eu comparei essa quantidade de moléculas aí com uma massa molar, que é fácil de calcular, porque são dados que a gente tira da tabela periódica. Aí eu calculei essa massa molar, só que do meu produto, né? E por que eu quis calcular como massa molar a do meu produto? Porque o meu produto eu precisava encontrar a massa em gramas. Então eu peguei uma coisa que eu também já conhecia. Então a linha de cima foi fácil fazer. A linha de baixo eu coloquei a quantidade de moléculas que o exercício me deu e eu fiquei só para descobrir qual era a quantidade em gramas que eu tinha a partir da quantidade de moléculas que o exercício me deu. E aí a gente fez a regra de 3. Beleza, pessoal? Então o exercício de estequiometria tem que ir fazendo. O exercício ficou muito longo, tá? A gente está passando aí de uns 20 minutos. Eu vou finalizar a aula agora, mas depois eu vou fazer esse mesmo exercício um pouquinho mais rápido e fazendo de formas diferentes para que vocês, pelo menos uma forma diferente, para que vocês possam ver que dá para pensar diferente, dá para fazer de jeitos mais fáceis, jeitos diferentes de estequiometria, tá bom? Não é só uma forma que a gente consegue fazer cálculos químicos. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa videoaula, embora longa, mas é uma playlist, é uma série de vídeos que é feito para o pessoal. Tanto o pessoal que já sabe um pouquinho de estequiometria e quer treinar, quanto o pessoal que não sabe. Então tem que ficar me contorcendo para não elevar tanto a videoaula e também não ir rápido demais, tá bom? É isso aí, um forte abraço e até a próxima.